Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura. Hoje nós vamos conversar com uma pesquisadora que pesquisa a obra da escritora inglesa Jane Austen. Sejam todos muito bem-vindos. O André foi o primeiro a entrar hoje. Boa noite, meu querido. Tudo bem contigo, filho? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar só um pouquinho, só a professora Adriana entrar. Muito obrigada pela presença e pela participação de todos vocês. Hoje nós estamos na nossa 17ª conversa de literatura, #Conversas Literárias, com a professora e pesquisadora Adriana Salles. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a literatura inglesa com a pesquisadora Adriana Salles. Eu só estou aguardando a Adriana entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Aos que tem pessoas que eu nunca vi. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, os que estão assistindo a nossa conversa sobre literatura pela primeira vez. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A Adriana está me dando ok aqui, né? Deixa eu só colocar para ela que eu já estou aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A Adriana já está aqui. Só um instantinho. Vamos só... Enquanto a Adriana está nos aguardando, boa noite a todos. Oi, Adriana. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Eu tive que adaptar hoje aqui meu cenário. Não sei, você já deve ter visto minhas lives hoje. Não sei se está muito escuro. Não, eu estou conseguindo te ver normal. Tá, é porque hoje tá bem confuso aqui. Tá, apesar do anel de luz estar bem aqui no meu rosto, não sei, enfim. Tá tranquilo? É verdade, eu que estou enxergando demais, assim, sabe? A luz do anel de luz. Bom, boa noite a todos aí do Pará e demais pessoas que estão nos vendo. É um prazer, uma satisfação estar com você, Cris. E estou aqui abertas para perguntas. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre o que eu conheço da Jane Austen, né? E aí depois vocês podem fazer perguntas. Assim, sem problema nenhum. Só que antes de você começar, eu gostaria de agradecer de coração, muito obrigada. Eu acompanho o seu trabalho há anos, sou admiradora do seu trabalho. E eu fico assim muito mais feliz porque eu estou podendo te acompanhar direto pelas lives. Seja muito bem-vinda a Belém, ao Pará, mesmo que ótimo. Nunca estive aí, então nem que seja virtualmente, eu estou aí presente com você. Mesmo que virtualmente, em nome dos meus alunos da Universidade do Estado do Pará e a todos os seguidores, muito obrigada. E antes de passar a voz para você, eu quero fazer uma rápida apresentação sua. Tá? Por favor. Estamos com a... Calma lá, eu tenho que ficar mais perto, então. Melhorou? Deu uma travada na internet. Calma lá, deixa eu só... Tá conseguindo ouvir meu áudio normal? Tá. Tá me ouvindo? Uhum. Deixa eu colocar o fone que eu acho que fica melhor. Perto. Aqui. Enquanto vocês estão se aproximando, se aconchegando, como nós falamos por aqui, deixa eu apresentar a Adriana. A Adriana é graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Estudos Linguísticos, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese Jane Austen e seu Fundor Digital, Emergências e Propiciamentos em um Sistema Adaptativo Complexo. É presidente da Jane Austen Brasil desde 2009, escreve no blog Jane Austen Brasil também desde 2008, é autora de diversos artigos em revistas acadêmicas, assim como em vários capítulos de livros sobre a autora, além de ser uma das tradutoras das obras da Jane, Emma, Matheus Park e Razão e Sensibilidade. Atualmente é membro
de duas associações internacionais sobre os estudos de Jane, a Jasna e a Jassa, que depois, se ela quiser, ela pode falar um pouco para nós. E hoje é a nossa convidada na nossa 17ª live no nosso projeto da Universidade do Estado do Pará, chamado #Conversas Literárias com o tema O que Jane Austen nos ensina sobre as mulheres de sua época. Muito obrigada. Não estou saindo do roteiro. A fala é toda sua. Então, eu queria dizer que eu sou membro da Jane Austen. Aliás, eu sou membro fundadora da Jane Austen Society of Brazil, assim como outras pessoas ajudaram nessa fundação em 2009. Mas eu tenho um blog sobre a Jane Austen desde 2008. Curiosamente, foi o primeiro blog em língua portuguesa ou site totalmente dedicado a Jane Austen que você tem notícia. E talvez assim a gente não entenda muito bem esse universo, mas quando eu comecei a escrever o blog, eu comecei a escrever... Tá? E essas siglas que você citou, Cris, é Jane Austen United Kingdom e Jane Austen North America. Aliás, a United Kingdom, ela foi a primeira, está comemorando 11 anos agora, dia 11 de julho. E o Jasa é Jane Austen na Austrália. Então, são é por isso que está tendo aquelas programações? É por isso que está tendo aquelas programações? Acho chique. Inclusive, no dia 11, eles vão fazer alguns eventos online. Depois vocês procuram no blog, eu vou publicar a parte de quinta. E eu vou estar com eles por meio de um vídeo que eu gravei para festejar esses 80 anos de Jane Austen United Kingdom. A outra é Jane Austen Austrália, que eu também faço parte. Essas três são as Jane Austen Societies de língua inglesa. E aí, como eu falei também de pioneirismo, a nossa Jane Austen Sociedade do Brasil foi a primeira em língua latina. E aí depois se espalhou para outras lá na Itália, na Espanha e aqui na América Latina a gente tem algumas também, no Chile, no México, na Argentina tem um renascimento. E eles acompanham o teu trabalho, porque quando eu estou assistindo as tuas lives, eles colocam Jane Austen, Argentina, México, Chile também aparece, algumas pessoas. Em inglês é mais difícil por causa do fuso horário e também por causa da barreira da língua, né? Então a gente ainda se arrisca lá no espanhol e eles aqui no português. Bom, vou falar um pouco sobre a biografia da Jane Austen de maneira bem rápida. A Jane Austen nasceu no dia 16 de dezembro de 1775, sagitariana como eu, e faleceu no dia 18 de julho de 1817. Tá chegando aí uma série de homenagens a Jane Austen por sua morte. Ela viveu em várias cidades: Steventon, Bath, Southampton, Alton e Winchester. Steventon foi a cidade, o condado onde ela nasceu, em Hampshire, e ela nasceu e ficou lá até os 25 anos de idade, porque o pai ele era presbítero da igreja anglicana, então ele tinha direito a morar nessa propriedade. Hoje em dia essa propriedade ela não existe mais, ela só está demarcada ali no território, no gramado ali onde era a casa. Eu vou pedir desculpas se vocês tiverem ouvido os cachorrinhos, que agora parece uma sensação deles ali. Vocês estão ouvindo? Estamos. Oh my God! Porque normalmente é nesse horário, por isso que eu faço as lives às 8 horas. Mas são vários, assim, sabe? E são todos de casa, não são cachorrinhos de rua, não. Bom, a Jane Austen pertence à Gentry Society. O que é isso? É uma família que tem algumas posses, é uma classe social da Inglaterra rural. Gentry Society ela não tem título de nobreza e é menos abastada, obviamente, do que a aristocracia inglesa. A mãe da Jane Austen, ela veio de uma linhagem de aristocratas, mas ela não herdou títulos, estava muito distante dela já. E ela tem um parentesco com a atual Catherine, princesa Catherine, que é casada com o príncipe William, da Inglaterra, numa hierarquia talvez de 25 pessoas ali que distancia a Jane Austen da Catherine. Então, elas têm algum parentesco. Interessante.
é um livro da Lucy Worsley e também tem no YouTube esse documentário que ela fez sobre as casas que a Jane Austen morou. Como, por exemplo, eu aprendi ali que no livro e no documentário que a casa que a Jane Austen nasceu, ela não existe mais, está ali só no gramado ali, né, as estruturas. Bom, ela se mudou em 1805 para Bath, que é uma cidade que ela não gostava. Nas cartas ela denota essa insatisfação. Bath é uma cidade muito luxuosa até hoje, é uma cidade cara para se viver. E na época da Jane Austen era um balneário de águas termais. O pai da Jane Austen foi para lá por oportunidade também, para ele exercer a profissão dele de pastor ou presbítero da igreja anglicana. Elas viveram, a família da Jane Austen, especialmente a irmã da Jane Austen e a mãe, as duas chamam Cassandra mãe, Cassandra filha. Elas viveram lá até 1805, quando o pai da Jane Austen faleceu. E aí a gente vê um pouco de semelhança da vida da Jane Austen com algumas heroínas dela, porque lá, após a morte do pai dela, ela teve que ir morar com algum irmão. Elas foram morando com algum parente, porque as mulheres naquela época elas não tinham direito de herdar propriedades. Então, se o pai deixou alguma herança, foi financeira, apenas para sobrevivência das três, né? Da mãe e das duas filhas. Logo em seguida, quando elas se mudam para Bath, a Jane Austen, foi um período bem que ela ficou, sabe, sem escrever, devido a tantas coisas, tantas obrigações que devia ter naquela cidade, porque é uma cidade que, naquela época, tinha muita diversão. Lá tem uma construção que é como se fosse um passeio público, só que coberto, que aí as pessoas usavam esse passeio público para fazer aquelas caminhadas, como a gente faria assim, alguns tempos atrás, nas pracinhas, para interagir com os locais. Então, eles faziam. E lá em Bath também tem o Museu Jane Austen na Gay Street. Não é a casa onde a Jane Austen morou, ela morou 2 casas à frente, mas tem esse museu e é possível você passar só na porta das casas que ela morou, se você souber todos os endereços. Depois que elas ficaram lá até 1805, em Bath, elas foram para a cidade de Southampton, que é onde um dos irmãos do Jane Austen viveu. Ele, após a morte, elas foram morar com Frank Austen, e com o Frank elas praticamente não moraram muito, não. Elas ficaram com a esposa do Frank, porque o Frank ele era da marinha inglesa. Depois disso, elas foram para Charlton Cottage, que seria um chalé em Charlton, até 1809, a partir de 1809, perdão. Esse chalé é curioso porque, para nós, chalé, quando a gente lê os livros, a gente acha que é uma casa mais humilde, mas é uma casa de 2 andares, sabe? E tem bastante cômodos lá, não é uma coisa assim como a gente vê em Razão e Sensibilidade, uma coisa mais restrita. Mas esse chalé fazia parte das propriedades do irmão da Jane Austen, o mais velho. O Edward, ele foi, mesmo tendo pai e mãe vivos, ele foi adotado por uma família inglesa rica, porque essa família não teve herdeiros, e aí ele acabou tendo que assinar Austen Knight, que o Knight é o sobrenome dessa família, e ele herdou tudo. Então ele tinha uma mansão, que até hoje existe, essa mansão hoje não é dos Austen. Ela foi vendida por um preço assim inimaginável, não sei nem como reproduzir isso em reais, mas hoje faz parte de a biblioteca, principalmente dessa mansão, é uma biblioteca voltada para os estudos de literatura de autoria feminina. Bom, olha que interessante. Desculpa, eu estou falando desembestado, nem te deixo falar, né? Não, nós estamos aqui para ouvi-la. Em Charlton, é possível você visitar, é possível você entrar, porque é um museu do Jane Austen lá, em Charlton Cottage. E lá você pode visitar e ver alguns apetrechos, como, por exemplo, o cachinho de cabelo que a Jane Austen deu para um dos irmãos. E nesse cachinho o cabelo está um pouco até mais claro do que a gente imagina. Eu imagino uma Jane Austen da cor do seu cabelo e lá está um cabelo mais dourado, assim. Mas é por causa do tempo também, sabe? E lá também tem uma coisa da cama, sabe? Um móvel que a gente usa para colocar livro, um abajur. E tem a cadeira também que a Jane Austen usava lá em Charlton. Curiosamente, a Jane Austen, ela foi a única da família dela que viveu menos tempo.
Ela teve uma vida muito curta, 41 anos. Todos os irmãos, a mãe dela, inclusive, elas viveram mais de 80 anos, a mãe e a irmã. E a Jane Austen morreu com 41 anos. Pode prosseguir? Pode. Vai Ok. falando que eu vou acompanhando os comentários. Ok. Lá, isso, porque eu não tô lendo nada, tá? Normalmente Eu vou... mais próxima, ela estava em Charlton, que é um condado da cidade maior que se chama Winchester. Lá, ela teve que ir para Winchester por causa de problemas de saúde. Ela já estava com uma doença que hoje se caracteriza como doença de Addison. Quem quiser depois ouvir um pouco mais, a nossa live de sexta-feira passada foi sobre a saúde na era do período regencial da Inglaterra. A gente fala muito sobre essa questão da saúde e o que ocasionou a morte, né? O que fez com que a Jane Austen morresse tão cedo. E é curioso que no mesmo dia que ela faleceu, a Jane Austen já era reconhecida naquela época e foi publicado numa revista muito importante para a época, que se chama Gentleman's Magazine, ou Revista dos Homens, dos Cavalheiros, né? E foi publicado a respeito da morte da Jane Austen, falando que ela já era essa escritora, bem, tá escrito assim, em Winchester, a senhorita Jane Austen, filha mais nova do reverendo George Austen, reitor de Steventon Hunt. Primeiro fala muito sobre o pai dela, né? Autora de Emma, Mansfield Park, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Porque a Abadia de Northanger e Persuasion ou Persuasão, eles ainda não tinham sido publicados. Foram publicados 6 meses, mais ou menos, após a morte da Jane Austen. Pode continuar? Pode. Bom, lá em Winchester, na Catedral de Winchester, é uma cidade muito bonita. Ela foi a primeira capital da Inglaterra. Na Catedral de Winchester, a gente pode visitar a sepultura da Jane Austen, que está dentro da igreja, que era muito comum pessoas nobres serem enterrados dessa forma, debaixo do assoalho, né? E ela tem apenas uma laje de granito preto com as indicações de quem está ali sepultado. Mas, infelizmente, não há sequer uma menção a respeito dos seus livros, da genialidade da sua escrita, como a gente pode observar, mas o texto é bem longo lá do epitáfio dela. Somente em 1872, ela morreu em 1817, somente em 1872, quando o sobrinho da Jane Austen, chamado James Edward Austen Lee, publicou Jane Austen Memoir, ou As Memórias de Jane Austen. Esse livro ele é a primeira biografia que a gente tem da Jane Austen, mas ele é um tanto quanto contaminado porque foi escrito por um parente. E eles queriam meio que criar um endeusamento da Jane Austen meio relacionado com Jane Austen a santa, sabe? E aí deixa eu voltar aqui porque a minha bateria aí. Tu estás conseguindo me ouvir legal? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo legal? Reconectar aqui a luz. Bom, é porque o meu tablet acabou a bateria. Hoje está tudo legal, né? Dessa forma aí, bem maluca. Mas lá em Winchester, também a Jane Austen viveu alguns meses lá, porque ela foi se tratar com um cirurgião. Naquela época, existia boticário ou cirurgião. Então, o cirurgião era o que pegava pesado, né? Mas no caso dela, não teve cirurgia, porque não tinha meio uma descrição, assim, muito precisa, principalmente por parte dos parentes. Porque não tinha como detectar, porque essa doença só recebeu esse nome 1 ano depois que a Jane Austen morreu. Porque foi o Addison que descobriu a partir das pesquisas dele, e aí o nome da doença levou o nome doença de Addison, que é o pesquisador. Bom, como eu tinha falado, lá na Catedral de Winchester, a gente tem algumas do assoalho, que tem essa laje em granito preto. Na parede tem uma placa de bronze, já muito elegante, citando a Jane Austen como escritora, mas isso só demorou
Isso demorou só não, isso demorou mais de 50 anos para acontecer. Na verdade, 55 anos para ser precisa. E é interessante porque a família da Jane Austen, uma parte da família queria associar a Jane Austen como uma pessoa que escrevia só no lazer, que não estava interessada em ser escritora, que principalmente nem estava interessada em ter dinheiro por causa da escrita. Você quer perguntar alguma coisa? Não, Eu vi a eu estava. canetinha assim, eu falei assim, ai, podia ter combinado. Podia ter Não, combinado. não se preocupe, pode seguindo. Depois Ok, a eu. Jane Austen, ela começou a ter um boom novamente, um renascimento do interesse pela Jane Austen a partir da publicação dessa biografia do sobrinho. E aí, em 1883, começaram a ser lançadas reedições dos seus romances e edições ilustradas, estojos elegantes, feitos de couro, de tecido, com ilustrações, que são bem assim, hoje valem uma fortuna esses estojos. O mais antigo que eu tenho é um de 72, ele também é todo de tecido, com gravuras, 1972, tá, gente? Não é 872. Senão não estava nem aqui, já estava em outro lugar aí, vivendo só de brisa e dos rendimentos. E Adriana, as obras da Jane são obras. As obras da Jane. Tá me ouvindo? Te ouvindo, As, tô, mas é porque às vezes trava o vídeo, tá? Desculpa aí. tá, mas não, sem problema nenhum, mas se tu estás me ouvindo, tá ótimo. Tá? As obras delas são obras marcadas pelo luxo. Sim. Na verdade, a Jane Austen, o que a gente acha ali que é o luxo, nem é tanto luxo, é a classe média da Inglaterra que já tinha Tá, muitos benefícios, né? A própria Jane Austen, se a gente for considerar que o Mister Darcy de Orgulho e Preconceito, ele tinha de rendimentos, ou seja, juros de uma poupança ali, de um investimento, ele tinha 10 mil libras anuais de rendimento. O pai da Jane Austen recebia 700 libras anuais. Então, a Jane Austen não podia ser considerada rica. Então, ela era uma classe média, talvez que a gente, não sei se é mais correto classificar isso, classe média baixa, né? Mas na Inglaterra rural, esse valor dava para conduzir, né, para sustentar uma família. Bom, eu vou dar um pulo aqui, eu ia falar da popularidade, mas eu já estou olhando a hora aqui, senão não vai dar tempo da gente falar um pouco sobre as obras, sobre as mulheres. as heroínas, desculpa. Bom, aqui no Brasil, a Jane Austen também está completando 80 anos de publicação, tradução em língua portuguesa do Brasil. Aí a primeira tradução, que está completando 80 anos, ela foi publicada pela livraria José Olímpio, com tradução do Lúcio Cardoso, que até hoje é republicado, já deve ter inúmeras, eu mesma tenho inúmeras edições só com tradução do Lúcio Cardoso e de editoras diferentes. A primeira foi a José Olímpio e hoje está com a Nova Fronteira. Bom, mas antes da Jane Austen ser publicada em português, aqui do Brasil, a gente tem, a partir da minha pesquisa de doutorado, acabei descobrindo sem querer, porque não foi esse o objetivo da minha pesquisa, eu acabei descobrindo que a Jane Austen já circulava no Rio de Janeiro, anonimamente, é lógico, os livros dela, tá? Lá nos idos de 1850. Olha, Jane Austen sorrateiramente entrando no Brasil. Por quê? Lá em Portugal, fizeram tradução de Persuasão como a família Elliot. Do mesmo molde que os franceses fizeram. Em vez de traduzir Persuasão, colocaram a família Elliot, só que em francês. Eu não vou nem arriscar falar Le Famille Elliot. Mas, enfim, seria algo como assim. E aí, esses livros, eles foram publicados não com o nome da Jane Austen como escritora, foram publicados com o nome do tradutor. Então, ela passou incógnita ali. Talvez só quem tivesse talvez uma nota lá dentro do livro que poderia reconhecer a Jane Austen como a escritora. E outra coisa interessante é que infelizmente não é possível acessar esses livros, nem uma fotocópia digital, né, microfilme, porque eles se perderam com o tempo, muito provavelmente porque tinham sido salvos, sabe? Verdade. E aí, eu sei dessas histórias que esse livro circulavam no Brasil, porque tanto o Real Gabinete de Leitura
quanto a Biblioteca Fluminense, eles têm e aí a gente vê lá a propaganda desse livro circulando nas bibliotecas lá do Rio de Janeiro. Bom, Orgulho e Preconceito é o livro mais famoso da Jane Austen aqui no Brasil e no mundo, apesar de ter sido o segundo livro. Aqui no Brasil, segundo a Rente, que é uma das pesquisadoras também aqui, que a academia agora está abrindo as portas para Jane Austen, graças a Deus, a Jane Austen, em 2015, tinha mais de 8 tradutores de Orgulho e Preconceito e mais de 20 publicações, ou seja, mais de 20 livros para colecionar de Orgulho e Preconceito lá em 2015. Hoje, perdemos a noção. Eu não tenho essa conta mais. Teria que botar um aluno, né, para fazer pesquisa, um aluno meu ou seu, para fazer pesquisa do curso de letras, né, para fazer levantamento desses livros disponíveis. O ano passado, não sei se tu estás me ouvindo ainda. O ano passado, eu fiz essa tentativa com os alunos para eles acompanharem aquela folha New Publics, né, dos livros mais lidos durante o ano de 2019. E a Jane nunca saía da relação. De janeiro a dezembro, a Jane nunca saía da relação. Tá? Ela só ficou no topo, da última vez que eu acompanhei o trabalho dos meninos, ela só ficou no topo no relançamento da editora Martin, né? Martin Claret, né? Naquela nova capa de Orgulho e Preconceito, que ela foi para o primeiro lugar. E ficou durante 4 semanas em primeiro lugar. Mas durante um ano, agora ela não saiu. Também, essa coleção da Martin Claret também, ela ficou entre os mais vendidos, né? Não sei se mais vendidos. Dá para fazer o levantamento dos mais vendidos, né? Bom, aí como você disse na apresentação, eu acho que eu também completei, eu fundei esse blog em 2008, a Jane Austen Society em 2009, para agregar conhecimento a respeito da Jane Austen em português. Em 2017, nós fundamos a revista Liter Austen, que a Flávia Oliveira, ela sugeriu esse nome e hoje a gente adotou com muito orgulho, que é uma, né, literatura com Austen, Liter Austen. Eu queria só abrir parênteses aqui e mandar um abraço muito forte para Flávia Oliveira, que está internada com Covid, mas se Deus quiser você vai sair dessa. A gente está torcendo por você, viu? Não, vai dar tudo certo. Ela é uma guerreira. Bom, a gente tem uma frase aqui que eu queria colocar, que é da Deborah Yaffle, que ela escreveu sobre... O livro se chama Janeites, ou seja, os janetianos, né? Os Janete, sei lá se é assim que fala. Bom, a Jane Austen tem um lugar seguro em 2 mundos diferentes. O panteão solene da literatura inglesa e a exuberância comercial da cultura pop. Ela está tanto em Yale quanto no YouTube. Ela chama Yaffle, colocou Yale, que é onde ela estudou YouTube, tudo com Y, para fazer, né, um joguinho aí de palavras. Eu queria falar um pouco, se você me permitir, acho que tá meia hora aí, né, de live. Não se preocupe, não se preocupe. Jane Austen, o que Jane Austen nos ensina sobre as mulheres da sua época, mas eu fiz a questão, eu fiz eu fiz questão de falar um pouco sobre a vida da Jane Austen, porque isso não é romantizando a vida dela, mas isso se reflete em alguns dos seus escritos e a gente consegue entender um pouco como era a Jane Austen escritora também. Já pode responder essas perguntas? Já. Não, a biografia da Jane Austen, publicada pelo sobrinho, foi traduzida para o português? Foi sim. Estou até olhando aqui na frente que eu dei uma reorganizada. A gente tem essa tradução publicada pela editora Pedra Azul. Tá? A tradução da Stephanie Savala e mais uma outra pessoa que eu esqueci, um senhor. Tem também uma tradução em português, essa tá fácil aqui. Eu não tô ganhando nada da editora, tá, gente? A verdadeira Jane Austen, que é da LPM, uma das grandes biógrafas da Jane Austen é a Paula Byrne. Mas a gente tem outras que ainda não foram traduzidas, de pessoas mais reconhecidamente, né, mais notórias, assim, biógrafos da Jane Austen. Com relação à realidade feminina do século XIX,
a educação era basicamente em casa das mulheres. Isso se reflete lá nas personagens. As escolas, existiam escolas para meninas e meninos, e as escolas para os meninos eram para formação, para eles irem para a universidade, caso a família tivesse dinheiro, né? E as meninas eram para educação para o lar. Eu, lá nos anos 80, eu tive aulas de educação para o lar, tá, gente? Que era aprender a costurar, fazer pequenos ajustes, pintar, bordar e a plantar legumes e verduras. Então, Eu também tive. você teve também. Olha que mundo, coincidência, né? E Bom, até aula de datilografar. Aula de datilografar. seria a aula de escrita de cartas na época da Jane Austen. A gente teve aula de datilografia para aprender a ser secretária, né? Era. Bom, as mulheres não tinham direito à universidade naquela época, só a partir de 1885, ou seja, 70 anos após a morte da Jane Austen, mais ou menos, é que as mulheres tiveram direito à universidade por causa da ascensão. Aí a Rainha Vitória já estava no trono há mais tempo, né? Então, ela possibilitou a entrada das mulheres, mas sem diploma. Você estudava só por lazer, né? Só por... peraí, deixa eu passar um tempo ali numa Oxford da vida, mas sem diploma. E isso perdurou até 1920, mais ou menos, essas mulheres frequentando universidades de categoria, mas sem receber diploma, porque elas estavam ali só para desenvolver o intelecto, mas não, muito provavelmente não iam para o mercado de trabalho, tá? Bom, a gente tem algumas leis que restringiam muito a liberdade das mulheres, como o direito de primogenitura, ou seja, as propriedades elas só iriam para o representante do sexo masculino. Se você tivesse filho, homem, tudo bem, ia para o seu filho e esse filho, se tivesse responsabilidade, ajudava as mulheres, né, da família, as filhas e a mãe. Mas se você não tivesse um rapaz, a sua herança ia toda para um parente masculino mais próximo, um tio, um primo, e aí, para não perder aquela questão, sabe, do dinheiro ficar na família e não passar para o marido da sua filha, por exemplo. E aí isso limitava muito a liberdade das mulheres, Cris, porque elas tinham que ficar à mercê de um casamento muito bem feito para poder sobreviver, porque não tinha outro jeito. Mulheres da classe média baixa, da gentry class, como a Jane Austen pertencia, não trabalhavam. A Jane Austen escrever foi quase assim, um duplo twist carpado que ela deu ali na sociedade, sabe? Bom, a gente tem também uma lei muito, muito triste, que era sobre a guarda dos filhos, independentemente do que o marido fizesse e separasse, a mulher não podia ficar com os filhos até 1882. E ela também não tinha dinheiro para se separar, porque a separação ela era autorizada pelo parlamento inglês. Então, você tinha que pagar para o pessoal do parlamento analisar a sua situação. Então, a mulher não tinha dinheiro, como é que ela ia se separar se ela tinha que pagar? A gente vê essas questões aí de primogenitura muito claras nas irmãs Dashwood, Razão e Sensibilidade, e nas irmãs Bennet, de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito. Né? Agora, em Emma, vocês podem até, quem conhece, já podem me perguntar, ou se perguntar, por que Emma recebe, né, a herança do pai? Na verdade, é porque a Emma recebe 30 mil libras em dinheiro. Ela não recebe propriedades. Então, o pai dela deixou dinheiro para ela, não deixou propriedades. Essas propriedades elas iam ser administradas pelo marido da Emma e pelo cunhado da Emma, para depois elas serem passadas para os sobrinhos e filhos da Emma, né? Se a gente acha que a Emma é um spoiler aí, né? Se a Emma casando com o Knight teria filhos. Bom, existia essa desigualdade, tanto as mulheres não podiam sair sozinhas, elas tinham que ter um chaperone, que seria um acompanhante. Até no enterro da Jane Austen, a irmã dela não pôde acompanhar, porque mulher e enterro não eram palavras que se casavam, porque ficavam preocupados se a mulher ia desmaiar ou se ela ia criar dar um piti, assim, né? Não sei se é a palavra correta para isso, mas fazer um escândalo. Então, mulheres não acompanhavam cortejos. Olha que triste, porque a irmã da Jane Austen ficou olhando assim até a Jane Austen desaparecer na rua, né? O caixão dela ia embora. Aí isso para mim é muito, muito triste. E tinha uma questão... Triste. É muito triste, né?
Tinha uma questão também, Cris, relacionada à questão da fragilidade. As mulheres eram consideradas muito frágeis e aí elas tinham que ficar mais no círculo residencial. Então, a gente vê uma Jane Austen muito focada em temas muito caseiros. Não sei se você já percebeu, ela fala mais do núcleo caseiro do que essa questão aí do fora, Londres, dos grandes comércios, porque a mulher também não podia realizar nenhum tipo de comércio, né? Ela podia trabalhar talvez na vendinha lá do marido, mas não podia. Olha, até a década de 70, aqui no Brasil, mulher não podia ter cartão de crédito sem o marido permitir ou o pai permitir. Então tinha que ter um homem. Assim. É uma loucura isso, essas leis. E aí tinha uma questão de desigualdade entre os sexos com relação a passatempos e a etiqueta social, né? As mulheres, por exemplo, que eram solteiras e estavam casadoiras, elas tinham que manter toda uma toalete, toda uma elegância para poder servir de vitrine para um possível casamento. É feio falar isso, mas era verdade, sabe? E a gente tem até uns resquícios nos anos 80, isso era comum, mas não era com esse objetivo, de apresentar as moças à sociedade com 15 anos. Os famosos bailes da nossa geração de 15 anos não tinham tanto esse objetivo de apresentar a moça e falar, olha, pode levar, pode casar, toma aqui seu dote. Mas na época da Jane Austen, a apresentação de uma moça à sociedade tinha esse objetivo de fazer com que as pessoas soubessem que aquela menina moça estava já apresentada, então ela podia travar relações de amizade ou até amorosas com outra pessoa. Bom, sobre a Jane Austen e as suas obras, os livros da Jane Austen possuem uma sagacidade e um cinismo bem comum da sua época. A Jane Austen usa da ironia, mas é aquela ironia requintada, que a gente acha só assim, não, mas que personagem bobo. Ela usa a partir da fala ou dos personagens que a gente acha assim, não, que estranho, que pensamento estranho, mas justamente ela usa da ironia para poder massacrar, sem querer querendo, a sociedade da sua época. Então, ela fazia uma crítica à sociedade, uma crítica velada por meio dos escritos irônicos que ela fazia. Ela foi pioneira ao expor o que antes era frívolo e considerado subintelectual, com muito humor e inteligência. O que é subintelectual aí que a gente pode considerar? Já estava naquela época os homens saindo de casa para trabalhar, né, trabalhando no parlamento, no exército, na marinha e outras formas de trabalho no direito, né? E aí os homens passaram a escrever sobre tratados, sobre leis, coisas, entre aspas, muito mais importantes do que falar sobre a rotina doméstica. E aí que entraram as escritoras como a Jane Austen e outras que vieram logo após a Jane, falando sobre rotina do privado, ou seja, do lar. Então, a gente vê as histórias da Jane Austen, da Gaskell, das irmãs Brontë, muito centradas em histórias daquela região pequenininha, rural da Inglaterra. Você consegue ler esse texto aí que escreveram, por favor? Em Mansfield Park, existe uma dúvida da parte de Mary Croft em Fame. Aí ela coloca em inglês, essa parte aí é tua. Que nada mais era que ser apresentada à sociedade e pudesse frequentar. Ela está corroborando aquilo que tu estavas colocando em relação às meninas serem apresentadas à sociedade. Tinham que ser apresentadas para poder serem consideradas elegíveis para o casamento. Bom, até hoje existem imaginários de muitas meninas, né? Mas eu acho que hoje a festa de 15 anos, assim, pelo menos aqui em Minas, no Sudeste, é para tomar porre, sabe? É para todo mundo virar madrugada loucamente. Não tem nada desse negócio de apresentação. Na minha época, na minha geração, trocava-se o sapatinho baixo, a sapatilha, por um sapato de salto para dançar aquela valsa. Ou seja, virou mulher, tá usando salto, né? Eu mesma não tive essa festa, não, sabe? Mas eu também não tive, mas eu queria, Maia. Tiveram, que era toda pompa e circunstância. Era uma loucura aquilo. Bom, voltando aqui sobre a Jane Austen, ela modernizou o romance inglês. Ela está no cânone literário por causa da sua visão social e até mesmo por seu formidável talento, mas sim
além disso, porque foi capaz de registrar as maneiras elegantes da sua época. Esse foi o editor da Jane Austen. Ele dava uma limitada a Jane Austen, falando que ela só falava de coisas ali corriqueiras, né, do núcleo rural da Inglaterra, mas ela vai muito além. Eu tenho 2 prateleiras aqui em cima só de livros que são extensões de análise da Jane Austen. Jane Austen e a igreja, Jane Austen e as crianças, e o casamento, e o amor. Tem um que eu tô doida para comprar, que é a Jane Austen e o irmão banqueiro de Jane Austen. Eu esqueci o nome correto. E tem vários estudos aí, tem muitos sobre Jane Austen e o protofeminismo, que seria a Jane Austen, aí só abrindo um parênteses rapidamente, Jane Austen considerada como uma escritora protofeminista, que significa... Eu já ia te fazer essa pergunta. Ela fazia um relato, uma denúncia da sociedade na qual ela viveu. Ela mandava queimar sutiã na praça? Não, porque não tinha sutiã. E não tinha o movimento da década de 60, 70. Mas a Jane Austen, ela não pregava essas mudanças radicais da sociedade, mas ela mostrava, a gente percebia o quanto era massacrante quando uma moça, por exemplo, perdia o pai, ela ia ter que se virar para viver de casa em casa, mudando de casa em casa, como foi até o caso da Jane Austen, que viveu em várias casas dos irmãos, porque elas não tinham como se sustentar. Alguns críticos dizem que a Austen foi uma escritora conservadora e que se alegrou com a sociedade e apenas escreveu isso nos livros. Só que eu acho que a Jane Austen, ela não está ali só, como eu disse, para pregoar mudanças radicais, mas ela tinha um olhar muito assim, muito esperto, muito detalhista, só que ela não detalha isso tanto nas obras, né? Mas ela era muito esperta para detectar essas mudanças ali que estavam ocorrendo. Bom, tudo aqui passou, tudo aqui acabou Peraí. Gente, eu descobri que o meu computador, Cris, ele não está conectado na energia elétrica, sabe? Enquanto gente, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Na sala de aula é mais fácil a gente detectar esses problemas rapidinho. Mas aqui, o que acontece? Aqui se vira nos 30, como diz a expressão lá do Faustão, né? Já a gente volta aqui para a luz. Voltando à questão da Jane Austen, a gente tem vários personagens que são importantes, como vocês devem conhecer mais, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, são filmes, são livros que foram adaptados para o cinema e para a televisão, e esses chegaram aqui no Brasil, né, na década de 90, que foi justamente na época que eu fazia faculdade. Emma também foi com a Gwyneth Paltrow, foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, ali no meio de 95, 96, né? Talvez chegou aqui no Brasil em 97. Bom, o computador não quer ajudar, eu tinha minha cola aqui para poder fazer, então eu vou improvisar. Deixa eu te falar. Pode falar. Não, como é que tu, enquanto pesquisadora da Jane, vê alguns críticos, algumas pessoas de modo geral, apontam a obra dela como romance açucarado? Sim, a questão toda é que a gente tem um problema aqui no Brasil, que a palavra romance, ela está intimamente ligada a mulheres. Homem não gosta de romance. Se homem se apaixona, ele não fala, ele tem que ser forte, ele tem que ser duro. E tem outra coisa também, uma outra palavra que seria adequada, e é novel, que é novela. Novela no Brasil a gente associa com quem? Com as mulheres. Então, o romance, de um modo geral, ele sofre esse tipo de preconceito por causa da questão que está relacionado só para um público, né? Para um gênero, no caso feminino. E também tem uma coisa, aqui no Brasil, principalmente, os homens começaram a trabalhar muito antes que as mulheres e elas ficavam em casa. Então, elas tinham mais tempo para ler que eles, concorda? Né? A gente está falando isso lá atrás, tá, gente? Há 50, 80 anos. Então, a gente tinha uma população no Brasil que eram os homens trabalhando e as mulheres em casa. E, em algum momento, essas mulheres tinham mais tempo de ler. Estou falando em algum momento porque tinham muitos filhos, tá? E não dava para poder ainda tem isso. Ficar só lendo, não. Ficar, deixa eu ver aqui, viajando com o Mister Darcy e os meninos chorando lá. Não dava para fazer isso. Bom, a Jane Austen sabia que seus personagens eles iam contra a corrente que estava fora da sintonia daquele tempo. Mulheres
que abaixavam a cabeça e que não iam à luta. Pelo contrário, as personagens da Jane Austen, elas são personagens muito fortes, as mulheres, principalmente as heroínas, né, os personagens principais, são mulheres que sofrem algum tipo de transformação moral para poder depois desabrochar. Algumas já estão mais preparadas que as outras, mas de modo geral todas passam por esse, né, processo de transformação. Tem até a Emma, que a Jane Austen escreve uma carta para a irmã dizendo que criou uma heroína que ninguém, além de mim mesma, irá gostar. Quando ela fala, porque a Emma, ela é a única personagem que recebe o título, aliás, né, dos 6 livros principais, é a única personagem que é título do livro, né? Os outros todas têm outros títulos, não estão relacionados com os nomes das personagens, e ela é rica, então ela não precisa casar, né? Apesar de ter um final feliz lá, ela é uma personagem que não precisa se casar. A Austen se recusa a escrever histórias nas quais suas personagens simplesmente defendem as suas virtudes das investidas masculinas, como era muito comum nos textos do Richardson, o livro Camila ou Pamela, que é sempre uma mulher tentando se defender do conquistador. É lógico que Jane Austen mostra o conquistador, né, como Wickham, como Willoughby, entre outros, mas a Jane Austen, ela faz essa mudança sofisticada para mostrar que as personagens podem meio que cair na lábia desses personagens sedutores, mas elas conseguem, sabe, superar isso. Nos livros da Jane Austen, como também você perguntou aí sobre a questão do livro, já vou te responder, Aline, dos livros da Jane Austen serem açucarados, é porque tem um casamento. Então, tem casamento e tem final feliz. A Jane Austen escolheu todas as personagens serem felizes no final. E aí, o modo de ser feliz era ser bela, não recatada, mas do lar, entendeu? Ela era uma forma, a única forma acessível naquela época de autodefinição e de ter alguma fonte de renda, assim, ser sustentada, né? A Aline perguntou aí se ela é romancista ou realista. A Jane Austen faz parte da fase realista da Inglaterra. Então, a gente chama de romance, né? Uma novela, talvez. Todas as duas palavras são terríveis aqui no Brasil, mas são livros que pertencem à fase realista. E, como a Zizi disse aí, são mulheres extremamente fortes. Bom, as suas personagens principais apresentam em graus diferentes independência suficiente para desejarem um casamento por afeição e não apenas por comodidade financeira. Casamento por amor é invenção moderna, minha gente. As pessoas se casavam porque queriam manter herança dentro da família. Da família. Né? Famílias mais ricas ficavam mais ricos. Então, não tinha muito essa transição aí de famílias esqueci a palavra, de posições diferentes, de heranças diferentes, né? Dependendo do dinheiro, não se casava, por exemplo, a filha de um aristocrata com um comerciante. Não era possível. Em contrapartida, porque esse dinheiro não ia poder ir para o comerciante, entende? Em contrapartida, o filho de um aristocrata podia até se apaixonar por a filha de um comerciante, porque aí não envolvia a questão do dinheiro, né? A mulher não ia receber. A gente tem personagens. A Jane Austen chama muita questão por meio desses romancinhos açucarados aí que a galera resolve. Falta de liberdade, a família e o casamento como uma instituições que aprisionam as mulheres, mas ela não se rebela contra essas instituições, que é a família e o casamento. Jane Austen ainda se mantém conservadora nesse quesito, mesmo porque, né, você ter um relacionamento sem casamento ou você não se casar trazia algum tipo de prejuízo para as mulheres daquela época. Então, o casamento é ponto central aí das obras da Jane Austen. Mas nos textos da Austen, as mulheres são tratadas de modo bem racional. Elas são seres racionais, apesar dos preconceitos e limitações daquela sociedade, né? Que a Jane Austen viveu. A gente tem em Orgulho e Preconceito a heroína mais bambambam de todas, a mais querida, que é a Elizabeth Bennet, que recusa o pedido do Darcy, né? Ela é ousada, né? O cara tem 10 mil libras só de renda, fora as propriedades. Leia, por favor, aí que eu perdi. Acredito que o lado religioso. Acredito que o lado religioso, vindo de seu pai, por ser pastor, levasse as personagens a casar.
e aí ter esse título de romance açucarado. Sim. Tem a questão também que a gente tem que levar em consideração que a Jane Austen só podia... Perdão. A gente só podia escrever... A Jane Austen só podia escrever sobre questões que ela conhecia. Ela não ia poder falar sobre transações entre a Inglaterra e o Atlântico, entre os países que hoje são considerados países da América Central. Então, o que ela tinha que falar? Do universo ao qual ela pertencia, né? Então, as pessoas até criticam Jane Austen por ela não falar sobre as guerras napoleônicas, o que é uma coisa muito complexa para uma mulher se envolver em falar sobre guerras napoleônicas, porque ela não estava lá, ela não estava no front. A Jane Austen menciona tem alguns toques ali de exército e marinha, né? Então, se existe um exército, uma marinha para proteção, né? A gente vê lá em Orgulho e Preconceito, os oficiais do exército passeando pela cidade, eles não estavam ali só para conquistar as meninas, né? As Bennes, por exemplo. Eles estavam ali com uma marca de que a Inglaterra precisava de um regimento, inclusive até no interior, que é o caso de Meryton lá em Orgulho e Preconceito. Bom, Adriana, pode falar. não, ela não se casou. Os primeiros romances dela, eu vou usar a palavra romance porque todo mundo usa. As obras dela, pelo menos as primeiras, não vinha o nome dela. Isso, boa pergunta. Já tinha me esquecido. A Jane Austen, peraí, deixa eu testar aqui se o carregador está funcionando. A Jane Austen publicou Orgulho e Preconceito, primeiro, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito em Mansfield Park, anonimamente, com o título de apenas By a Lady, ou seja, escrito por uma senhorita. A partir de Emma é que ela foi convidada a publicar com o nome dela, porque ela tinha que dedicar esse livro ao príncipe regente da Inglaterra. Na verdade, quem descobriu a Jane Austen foi o bibliotecário do príncipe regente, que resolveu fazer ali uma gracinha, ou seja, uma escritora já que todo mundo estava no tititi todo falando sobre ela, tinha que dedicar um livro ao príncipe regente. Ela fez a contragosto, porque isso é possível ler nas cartas da Jane Austen. Antes que vocês me perguntem, as cartas da Jane Austen, vocês encontram algumas traduções aqui no Brasil em blogs, mas são só trechos. Martin Claret tá para publicar até setembro, creio eu, as cartas completas, as cartas que restaram, porque a irmã da Jane Austen queimou e outros parentes também queimaram as cartas da Jane Austen, creio que sem intenção, né? Porque essa questão da cultura pop hoje, de querer conhecer tudo que a pessoa fazia, é mais um traço da modernidade. E naquela época também, talvez não queriam mostrar uma Jane Austen muito... como é que é a palavra em português? Muito crítica, porque ela fazia críticas, inclusive, numa das cartas, ela critica o mau hálito da vizinha que sentava ao lado dela na igreja. Então, sabe, ela era bem assim, tinha a linguinha bem afiada. Bem afiada. Isso justifica a crítica. Eu tenho um livro que fala sobre a biografia dela. Eu não sei se a pronúncia é essa. Catherine Riff. Né? Sim. É o livro que eu tenho de biografia dela. E uma das passagens desse livro, ela fala sobre a imagem da Austen. Sim. Que ela foi pintada pela Cassandra, mas que há muitas críticas, porque há muita delicadeza, há muitas cores, inclusive o anel que tem na imagem, que ela não foi casada. Seria então essa a mesma ideia da Cassandra em mostrar a Jane? Sim, tem dois lados da família aí que são os irmãos da Jane Austen contra o Edward Knight, que é aquele rico, que herdou, né, as posses da família, o Edward Austen Knight. O que acontece? Na época da publicação dessas memórias pelo sobrinho da Jane Austen, houve uma tentativa também de colocar Jane Austen como santa. Aquela mulher que não precisava escrever, ela escrevia só nas horas vagas, ela não tinha interesse nenhum em ganhar dinheiro. Ela teve que investir, gente, para publicar. Não foi assim, uma pérola foi encontrada ali no interior da Inglaterra, vamos publicá-la. Não foi isso. Ela tinha interesse mesmo em viver dos seus textos. E alguns, infelizmente, foram recusados, ficaram engavetados, né? O Orgulho e Preconceito foi recusado.
Razão e Sensibilidade não conseguiu ser publicado até que ela juntasse um dinheiro para que pudesse publicar esses livros. Mas o irmão que teve que intermediar, veja só, um dos irmãos da Jane Austen, que era o homem que tinha que intermediar. Essa visão da Jane Austen um pouco mais humana, ela surge quando a família do Edward Austen Knight resolve colocar em público as cartas que eles tinham em seu poder, que os irmãos conversavam com a Jane Austen e guardavam essas cartas. Aí a família Austen Knight, que hoje está na 5ª geração com a Caroline Jane Knight, que vive na Austrália, a Caroline, ela conduz, falei Caroline, mas é Caroline, né? A Caroline conduz a Jane Austen Foundation, que é uma fundação que levanta dinheiro para poder alfabetizar meninas, para que as meninas tenham melhores oportunidades de vida a partir de educação. Então, inclusive a Caroline foi a última pessoa da família Austen a viver nessa mansão lá em Charlton, porque depois eles tiveram que vender, porque a manutenção de uma casa, quase castelo, sabe, secular, é muito cara. Então, teve que vender para poder fazer virar um museu, e entre outras coisas, tem investimento de outras fontes. Só voltando aqui para a questão da identidade feminina da obra, ela faz de uma forma de identificar o lugar da mulher na sociedade e mostrar sua situação através do ponto de vista narrativo. Então, é a partir da narração das histórias, da narrativa das histórias, é que a gente consegue ver como que as mulheres viviam naquela época. E aí a gente tem um ponto de vista também da mulher, né? Aí que seria hoje o lugar de fala, né, da mulher. Deixa eu só ler a pergunta da Alessandra. Daqui a pouco, se barrar e não der tempo, a gente abre outra só para você se despedir. Fechar. E você salva no IGTV, por favor, tá? Calma lá. Deixa eu só ler a da Alessandra. Podemos dizer que mesmo com todas as limitações para uma escritora, ela buscou subverter a exclusão das mulheres na literatura? Então, acho que subverter é uma palavra mais forte, mas ela buscou, sim, manter essa voz feminina, porque, inclusive, deixa eu ir lá adiante, mais à frente, tem uma discussão lá em Persuasão muito interessante. Sempre quando eu mando meus alunos lerem, que não dá para ler o livro todo, mando ler o capítulo 23, que tem essa discussão feminista e muito legal, que as pessoas falam assim, Jane Austen está se revirando no túmulo lá porque você está chamando ela de feminista. Mas veja bem, o discurso. É uma heroína, a Anne Elliot, é uma heroína com 27 anos, com opiniões próprias e avançadas para o seu tempo. O diálogo é bem curtinho, entre ela, Anne Elliot, e o Capitão Harville, que é um amigo do Capitão Wentworth, que é o xodózinho, o crush da Anne Elliot. A Anne diz o seguinte: não vamos nos referir a exemplos de livros. Os homens tiveram todas as vantagens em relação a nós no que diz respeito a contar a sua versão da história. Eles tiveram uma educação muito mais refinada. E a pena, ou seja, a escrita em suas mãos. Aí, em contrapartida, o Harville diz o seguinte: mas como então iremos provar alguma coisa? A Anne responde: isso nunca vai acontecer. Nunca poderemos provar o que quer que seja em relação ao assunto. Trata-se de uma diferença de opinião que não admite provas. Cada um de nós possivelmente começa com uma leve parcialidade em relação ao próprio sexo e, a partir dessa parcialidade, interpretamos todas as circunstâncias em nosso favor. Quando ela fala que a pena já esteve nas mãos dos homens, é porque todos os outros livros, eles foram, né, em sua grande maioria, escritos por homens. E eles estavam num questionamento muito ali nesse capítulo, falando sobre a questão quem é mais, quem sofre mais por amor ou quem permanece mais amando. É o homem ou a mulher? Quem perdura mais no amor? E o Harville porque queria provar que era o homem. E ele diz, ó, tá aí a prosa e a poesia para confirmar que os homens amam por mais tempo. Aí a Anne, mesmo sendo uma personagem um pouco mais apagada para os fãs aqui no Brasil, pelo menos, ela já vem, sabe, descascando ali e já chegando, como chega junto, falando sobre essa questão. A escrita, ela esteve nas mãos dos homens. Adri, já está dizendo que já está acabando. Eu vou só salvar. E salva, por favor. Daqui a pouco eu retorno
Só Tá, para tu joia. poderes fechar o teu Vou pensamento, ficar tá? atenta. Tá, aguarde só um instantinho, já já que nós retornamos. Muito obrigada. Daqui a pouco nós vamos retornar. Deixa eu só salvar. Só um instante.